Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam gostando das aulas, estejam estudando, e como vocês podem ver, as coisas vão complicando, né? Então, aproveitem sempre as oportunidades para treinar, fazer as receitas e treinar agora os cálculos que nós vamos ver hoje, tá? Nessa aula de cálculo, pessoal, é muito importante que vocês sempre pausem o vídeo quando eu passar a atividade, tá? Para quê? Para vocês treinarem fazer, para ver se vocês estão fazendo certo o cálculo e a receita, para vocês já irem praticando, tá? Isso é muito importante. É igual andar de bicicleta, tá? Quanto mais você fizer, mais prática você vai pegando, tá? Então, pausa o vídeo quando eu der a atividade, quando eu mostrar a sugestão do exercício, pausa o vídeo, tenta fazer e depois volta para assistir a resposta, tá bom? Assim vocês vão treinando e vendo o que vocês estão errando, beleza? Então, vamos lá. Por que é importante a gente aprender a fazer esses cálculos? Porque lembra, eu tenho a dose em miligramas por quilo, em ml por quilo, em microgramas por quilo. Então eu preciso aprender a fazer esse cálculo para poder compor a receita e mais simples ainda, né? Poder administrar nesse meu paciente quando ele está na clínica comigo, tá? Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Um animal de 10 quilos e a dose do medicamento que eu quero fazer é de 2 miligramas por quilo. Uma forma bem simples da gente fazer essa conta é a regra de 3, né? 2 miligramas por quilo. Então, quer dizer que são 2 miligramas para cada quilo de peso vivo, certo? Se meu paciente pesa 10 quilos, sempre põe unidade embaixo da mesma unidade, 10 quilos, então são x miligramas. Então, quando eu multiplico em cruz, x vezes 1 vai ser igual a 2 vezes 10, então x vai ser igual a 20 miligramas. Quer dizer que para esse animal de 10 quilos, eu preciso dar 20 miligramas, certo? Se esse medicamento que eu quero dar na dose de 2 miligramas, ele existe nas apresentações de comprimido em 10 miligramas e 40 miligramas, quantos comprimidos eu vou dar? Então, eu tenho duas escolhas. Ou eu dou 2 de 10, ou eu pego de 40 e corto ao meio. Lembra, se é um comprimido, eu posso partir. Então, o que é mais fácil? Dar 2 comprimidos para um animal ou dar meio comprimido? Então, dar meio comprimido vai ser muito mais fácil, tá? Então, aqui é uma questão só de facilidade, tá bom? Não estaria errado você receitar 2 comprimidos de 10. Beleza? Mas a gente sempre tem que pensar, lembra, no manejo do proprietário, o que vai ser mais fácil. E pensa para o animal ter que, né, forçadamente engolir 2 comprimidos. Então, é mais fácil engolir meio comprimido, tá bom? Ah, beleza. Então, eu fiz lá, peso vezes a dose. E se ele fosse líquido? Quando ele é líquido, a gente divide pela concentração, tá? Então, quando eu falo em comprimido, medicamento sólido pela via oral, eu vou achar quantos miligramas ele tem e vou procurar a apresentação que a indústria fornece para mim, para eu escolher qual a apresentação. Quando ele é líquido, eu divido pela concentração, tá? Porque pensa, se eu dividir 20 por 40, apareceria 0,5, que é meio comprimido, ok? Mas às vezes pode ser que dê 0,8. Como você vai dar 0,8 comprimido? Tá? Então, tem essas pequenas nuances, mas isso aí é o de menos. Então, beleza. Quando esse medicamento é líquido, eu vou dividir pela concentração. Mas qual que é o ponto-chave que vocês precisam sempre prestar atenção nos cálculos? É a unidade que está sendo utilizada, tá? Então, nesse caso aqui, meu paciente pesa 10 quilos, a dose estava em miligramas por quilo. Beleza. Quilo, beleza? A concentração é a mesma coisa. Se eu estou trabalhando com miligramas, a concentração do medicamento tem que ser miligramas por ml, certo? Se for outra unidade, eu preciso fazer transformações do sistema métrico. Isso é um ponto bem importante, tá? Mas para você não ter que ficar fazendo regra de 3 sempre, existe essa formulazinha mais fácil, que é peso vezes a dose dividido pela concentração. Ah, eu não consigo decorar. Não tem problema. Usa a regra de 3, usa o raciocínio lógico da regra de 3, que você consegue fazer do mesmo jeito, tá? Beleza. Se a apresentação desse medicamento que eu quero dar os 2 miligramas, que eu cheguei à conclusão que eu tenho que dar 20 miligramas para esse animal, é 5 miligramas por ml, o que eu tenho que fazer? Vou fazer 20, que é o peso vezes a dose, e dividir por 5. 20 dividido por 5, 4 ml, certo? Então, seriam 4 ml para ministrar para esse paciente, nessa apresentação de 5 miligramas por ml. Deu para entender? Então, vamos ver nesse caso aqui, ó. Um gato de 5 quilos, Propofol 10 miligramas por quilo. Então, pausa o vídeo, tenta fazer, depois você volta aqui. Então, vamos lá, pessoal. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o quê? Peso vezes a dose. Então, 5 vezes 10,
certo? 50 miligramas esse animal vai ter que tomar. Qual que é a apresentação do Propofol? Uma das apresentações do Propofol é essa aqui, ó. Propofol, 200 miligramas em 20 ml, que são 10 miligramas por ml, tá? Então, uma vez definida a quantidade de miligramas que o animal precisa, eu vou dividir pela concentração do medicamento, a apresentação do medicamento que eu vou usar. Então, eu vou dividir por 10 miligramas por ml, certo? Então, eu vou ter 50 dividido por 10 vai ser igual a 5 ml. Acertou? Espero que sim. Vamos para o próximo exemplo. Gato, 1,5 kg, então pesa 1,5 kg. Cefalexina, 30 mg por quilo. Pausa, depois você volta. Então, vamos lá. Mesma coisa de antes, tá? Peso vezes a dose. Então, 1,5 vezes 30, quer dizer que esse animal precisa de 45 mg. Quais as apresentações que existem de cefalexina? Todas essas, tá? Então, lá, comprimido de 75, de 150, de 200, de 300, de 600 miligramas e suspensão oral de 250 miligramas em 5 ml. A gente precisa de 45, certo? Mesmo que a gente pegue o de 75 para dividir no meio, a gente vai estar fora dessa dose que a gente precisa. E a gente não pode sair muito da dose, porque isso pode comprometer, tá? A gente sempre tem que fazer o mais certinho possível, inclusive com o peso em, por exemplo, 15,3 quilos, tá? Sempre tem que estar bem certinho. Nesse caso, se os comprimidos não dá certo partindo, o que a gente vai ter que fazer é da suspensão oral, que nesse caso é de 250 miligramas em 5 ml. Detalhe importante, toda vez que a gente for fazer a divisão pela concentração, a unidade tem que estar em miligramas por ml, em 1 ml, e não em 5 como nesse caso, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esses 250 miligramas que estão em 5 ml, nós vamos dividir, que não deixa de ser isso, por 5 ml, certo? Então, 250 por 5 dá 50 miligramas por ml, quer dizer que essa suspensão oral, cada ml tem 50 miligramas, certo? Então, o que a gente faz? 45 miligramas, que é o que eu preciso, dividido pela apresentação dele de 50 miligramas por ml. Então, nesse caso, vou precisar de 0,9 ml de cefalexina, 250 miligramas em 5 ml, um frasquinho. Beleza? Como é que a gente faz a receita disso? Pausa e vai fazer a receita. A receita, pessoal, vai ficar desse jeito. Então, olha lá, identificação da minha clínica, os dados do meu paciente, do proprietário, qual a via que eu vou utilizar, então uso oral, quem é o medicamento. É importante eu descrever exatamente qual medicamento eu quero. Então, nesse caso, cefalexina suspensão, 250 miligramas em 5 ml, frasco. O ideal nesse caso é a gente calcular quanto vai precisar pelo período de tratamento, tá? Mas nesse caso aqui, um frasco seria o suficiente. Então, dê ao animal, lembra que é sempre no imperativo, 0,9 por extenso, 0,9 ml a cada, se é BID, a cada 12 horas. A cada 12 horas, durante 10 dias, passa o traço, assina, carimba e põe a data. Beleza? Vamos pro próximo. Um cão de 11 quilos que vai receber doxiciclina na dose de 7 mg por quilo, BID, por 30 dias. Então, vamos lá. Aliás, pausa aí e vai fazer, depois você volta. Vamos lá, então, pessoal. O que nós vamos fazer primeiro? Então, peso vezes a dose. 11 vezes 7. Nesse caso, vai dar 77 miligramas, certo? Quais são as apresentações que existem? São essas. 25 comprimidos de 25, 50, 80, 100 e 200 miligramas, tá? Então, nesse caso, o que é mais fácil a gente fazer? A gente vai dar o de 50, que está abaixo de 77, vai dar o de 80, que está um pouquinho acima. Nesse caso, a gente pega o de 80, que está um pouquinho acima, tá? É pouca coisa, então a gente pode pegar ele, beleza? E como que fica essa receita, então? Vai ficar assim, ó. Dados da clínica, do proprietário, do animal, e vamos a inscrição e a indicação, beleza? Então, lá, uso oral, doxiciclina 80 miligramas, caixa, dê ao animal, um comprimido a cada 12 horas durante 30 dias, ok? Espero que vocês estejam acertando. Vamos pro próximo. Cão de 2 quilos, acepromazina 0,02 miligramas por quilo, e nesse caso tem duas apresentações, a 0,2% e a 1%. Então, como a gente faz? Peso vezes a dose dividido pela concentração, certo? Então, é 2 vezes 0,02 dividido por 0,2.
Não! Lembrem-se sempre que tudo tem que estar na mesma unidade, tá? E porcentagem não é uma unidade de miligramas por quilo, aliás, miligramas por ml. Então, como é que a gente faz, então, para transformar essa porcentagem em miligramas por ml? Sempre que o medicamento se apresenta assim, em porcentagem, o que isso quer dizer? Quer dizer que são 0,2 gramas em 100 ml, no caso 0,2%, em 1 grama e 100 ml, no caso do 1%, tá? O que isso quer dizer? Vamos transformar nas unidades que a gente rotineiramente usa, que é miligramas, tá? E não gramas. Então, se a gente vai voltar para trás nessa escala no sistema métrico, então de gramas para miligramas, o que eu faço? Vezes 1000, né? Então, olha lá, 200 miligramas por ml no caso do 0,2 e 1000 miligramas no caso do 100, ok? Então, aí quando eu quero fazer sempre para 1 ml, então nesse caso seriam 2 miligramas por ml e 10 miligramas por ml, tá? Então, aqui eu dividiria por 2 e o volume que eu vou dar é 0,02 ml, tá? Então, um macetinho para vocês guardarem, sempre que for em porcentagem, vocês vão fazer vezes 10 para conseguir obter a concentração do medicamento em miligramas por ml, beleza? Esse é um ponto bem importante. Vamos a outro exemplo. Um bovino de 500 quilos que vai receber oxitetraciclina 20 miligramas por quilo. Vamos tentar. Então, nesse caso, pessoal, o que a gente vai fazer? 500 vezes 20, que vai dar 10.000 miligramas que esse animal precisa receber, certo? Qual que é a apresentação do medicamento? 20%. Se é 20%, eu faço vezes 10 para ter miligramas por ml, certo? Então, 20 vezes 10, 200 miligramas por ml. Então, nesse caso, seriam 50 ml. Beleza? Bem tranquilo, né? Próximo. Cavalo de 350 quilos, detomidina 30 microgramas por quilo. Presta atenção na unidade e tenta. Então, nesse caso, como é que a gente faz? 1 miligrama são 1000 microgramas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esses microgramas em miligramas. Então, se 1 miligrama são 1000 microgramas, 30 microgramas são x miligramas, certo? Então, aqui, 30 miligramas são x miligramas, estão multiplicando em cruz, dá 0,03 miligramas por quilo, ok? Então, 0,03 vezes 350 vai ser igual a 10,5 miligramas que esse animal precisa receber, certo? Qual que é a apresentação do medicamento? 1%. Se é 1%, eu faço vezes 10. Então, nesse caso, eu divido por 10 e 1,05 ml é o volume de detomidina que eu vou aplicar nesse cavalo, ok? Outro medicamento para fazer junto nesse cavalo. Midazolam 0,3 miligramas por quilo. Tá em miligramas, então tá tudo certo. Então, 350 vezes 0,3, 105 miligramas. Qual que é a concentração? 15 miligramas em 3 ml, certo? Então, 15 dividido por 3, 5. Então, divido por 5, 21 ml. Simples também, né? Então, detomidina 1,05, midazolam 21 ml. E agora, tilpental. Presta atenção nesse aqui, tá? 12,5 miligramas por quilo para esse animal, tá? Então, 12,5 vezes 350 dá 4.375 miligramas, beleza? Só que para a gente ter a concentração, a gente precisa diluir para concentração de 5%. Por quê? Porque esse medicamento vem em gramas, ó, vem em 1 grama, ele não vem diluído, ele veio pó liofilizado lá dentro, que eu preciso diluir, tá? Então, se ele é 5%, isso quer dizer que é 50 miligramas por ml, certo? Essa é a concentração que eu quero que fique. Então, se eu quero que fique nesse jeito, vamos pensar. 50 miligramas para 1 ml, certo? Então, se 1 grama são 1000 miligramas, eu vou colocar x ml para ter essa mesma concentração. Então, nesse caso, dariam 20 ml. Então, eu colocaria 20 ml nesse frasco, que tem 1 grama de tilpental. Então, consequentemente, eu teria uma concentração de 5%, ok? E aí, é só dividir lá, beleza? Daria 87,5 ml. Então, eu precisaria de 5 frascos, beleza? Maravilha, tranquilo, né? Mais um casinho, um cão de 400 gramas, ok? Então, eu quero fazer metronidazol 12 miligramas por quilo, solução oral 40 miligramas por ml. E aí? Faz aí e depois me conta o que você fez. Nesse caso, pessoal, o que a gente precisa ficar atento é a unidade, lembra? O peso está em gramas, mas a dose do medicamento é em quilos. Então, eu preciso transformar esses gramas em quilos.
Então, 1 quilo são 1.000 gramas, 400 gramas são X quilos. No caso, 0,4 quilos. Então, esse animal pesa 0,4 quilos. Então, seria 12 vezes 0,4, que dá 4,8, dividido por 40, que é a concentração. Então, 0,12 ml é o volume que esse animal precisa receber, tá? E no caso, Drontal-Pup, um outro medicamento, 1 ml por quilo. Então, é 1 vezes 0,4. E divido por quanto? Não divido por nada porque é em ml, então ele já deu direto a dose, então eu vou dar 0,4 ml para esse animal, beleza? E agora uma receitinha magistral. Como é que faz essa receita? Então, lá, um cão, Max, Beagle, 6 anos, 18 quilos, dermatite. O que nós vamos fazer? Receitinha. Lembra que é magistral? Então, uso tópico, eu vou colocar o nome do medicamento, tracinho, concentração, tá? Então, gliconato de clorexidina, 2%, nitrato de miconazol, 2,5%, D-pantenol, 1%, veículo, QSP, por que é veículo? Porque é shampoo, é líquido, 200 ml. Molhe o pelo do animal, aplique uma quantidade generosa do produto sobre os pelos, massageie até obter espuma abundante e deixe agir por 15 minutos, enxágue e repita a cada 7 dias durante 4 semanas. Beleza? Assinou, carimbou, datou. Maravilha, pessoal? É isso, eu espero que vocês estudem, porque aqui começa a complicar um pouquinho a vida de vocês, não só pelo conhecimento teórico que vocês estão aprendendo novo, né? Mas pelos cálculos também que sempre pega vocês. Então, resolvam as atividades, a gente vai ter nosso encontro para vocês tirarem suas dúvidas, mas a qualquer momento vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para tirar dúvida de vocês. Combinado? Até mais, fiquem com Deus e bons estudos!